Na década de 70, o explorador alemão e correspondente estrangeiro Karl Brugger estava na vasta e desconhecida região da Floresta Amazônica. Ele tinha ido até a Floresta Amazônica para investigar a história de um cara misterioso que havia saído de dentro da selva contando uma história bizarra. E essa história dizia que na década de 60, um homem que se autodenominava como Tatum Canara apareceu do nada numa isolada região ali amazônica no estado brasileiro do Acre, carregando só um arco, usando uma tanga e contando uma história que falava sobre uma perdida tribo, alienígenas e uma antiga cidade subterrânea perdida sob a floresta amazônica. E essa cidade secreta se chamaria Akakor. Esse é o canal Será Verdade. Vou pedir para você se inscrever aí embaixo para você receber as notificações dos próximos vídeos e ver os vídeos passados também. Seja muito bem-vindo. Essa história que você vai ouvir agora, ela é cheia de mistérios. No início, cheia de emoções, mas do meio para o final, você vai ver que o que se parece maravilhoso começa a se tornar meio macabro. Vamos lá. Tatum Canara, que supostamente significa grande cobra d'água, ele alegou ser o chefe de uma tribo até então desconhecida chamada Uga Mongulala, que vivia numa vasta e extensa cidade subterrânea chamada Akakor, localizado em um lugar sob a selva entre o Brasil, Bolívia e Peru. Ele ficou bastante conhecido ali no lugar por conta dessas histórias esquisitas que ele contava e também por sua aparência incomum. Ele não se parece nada com um índio branco, falava um português meio enrolado e com um sotaque alemão. A maioria das pessoas por muito tempo simplesmente consideravam um maluco que vivia no meio da selva. Mas aí a história dele chegou longe, e chegou longe numa época que não se tinha a internet que a gente tem hoje. A história chegou até a Alemanha. Então Karl Brugger, um correspondente de uma rede de televisão alemã, ele apareceu para investigar aquilo tudo ali. E então aconteceu que o repórter alemão, após muita busca no local, se viu sentado em uma cabana com ninguém menos do que o próprio Tatum Canara. Tatum Canara, que falava alemão perfeitamente, ao conhecer o correspondente, que era alemão, ele imediatamente já começou ali a se explicar, o porquê da sua aparência ser completamente diferente da aparência dos moradores da região, e além disso ele ainda falava um alemão perfeitamente. Então, Tatum Canara disse que a misteriosa cidade subterrânea, de onde ele veio, era povoada por muitos missionários alemães que acabaram encontrando o lugar e também por ex-soldados nazistas que se esconderam no meio da selva e acabaram encontrando o lugar também. E que ele próprio, o Tatum Canara, havia nascido da união de uma mulher alemã e um homem da tribo, um índio. Ele disse que a tribo dele, o povo Uga Mongulala, centenas de anos atrás havia prosperado muito na região e que aquele povo tinha sido escolhido por deuses alienígenas que acabaram construindo a cidade magnífica subterrânea de Akakor e acabaram presenteando para esses povos e também presenteou os povos com pedras mágicas que concediam vários poderes místicos, como por exemplo a capacidade de ver lugares distantes e de adivinhar também o futuro, entre muitos outros poderes que não se pode imaginar. Segundo ele, a cidade é maravilhosa, é de tirar o fôlego, cercada aí por um muro alto de pedra, 13 portões e numerosas torres de vigia. Além disso, ele diz que haviam templos ornamentados, esculpidos em pedras preciosas, torres muito extensas, pirâmides e bibliotecas repletas de vastos textos que descrevem o conhecimento secreto e a história do mundo e do universo. Ele diz que na cidade muitas coisas são feitas de ouro. Toda a cidade é iluminada por feixes de luz estrategicamente colocados, espalhados na cidade, que refletem a luz do sol que vem de fora da cidade subterrânea e acaba refletindo em espelhos enormes de prata e assim iluminando toda a cidade. Essa Akakor
era, segundo ele, a última das 26 cidades semelhantes a ela que existiam na região construída pelos alienígenas, todas as quais foram destruídas na primeira grande catástrofe, 13 anos antes da partida dos deuses. Tatum Kanara costumava chamar esses deuses de antigos mestres, alegando que eles eram de um outro sistema solar. Ele disse que Akakor só pôde ser construída devido à vasta tecnologia que esses povos alienígenas possuem. Tatum Kanara, concedendo uma entrevista a Brugger, foi muito preciso nos detalhes da cidade, detalhes meticulosos, como eram as ruas, como eram os edifícios. Ele também afirmou que as tumbas de alguns desses ex-mestres, ou seja, desses alienígenas, ainda existiam nessa cidade e que essas tumbas ainda continuam lá, com os restos mumificados desses seres. De fato, Tatunka descreveu a cultura do povo e os seus costumes também com detalhes extraordinários. E quando terminou de contar a história, o correspondente estava convencido que de fato aquela era uma história real. Ele escreveu as suas notas, gravou 12 fitas de áudio que havia feito da conversa e as usaria para escrever um livro sobre a cidade mística de Akakor, intitulado aí de Crônicas de Akakor, e que foi publicado em 1976. E aí, quando ele lançou essa história misteriosa dessa cidade subterrânea perdida, ele acabou levando esse conhecimento a todo mundo e também despertando aí curiosidades de outros exploradores. Era tudo muito fascinante, tudo muito incrível, essa ideia aí de grande cidade subterrânea sob a selva amazônica forjada por alienígenas misteriosos há milênios. Mas o problema era que não havia absolutamente nenhum registro entre outras civilizações existentes ou tribos que fizessem qualquer menção a Akakor. Sendo assim, a única fonte da história sobre Akakor era o próprio Tatum Kanara. No entanto, isso não impediu muitos exploradores de seguirem ali para aquela terra proibida para descobrirem se aquilo tudo era verdade ou não. Tatum Kanara continuou nos anos seguintes aí a servir de guia para outras expedições ali na região, até mesmo guiando o lendário oceanógrafo Jacques Cousteau em 1983. Até o pesquisador francês Jacques Cousteau viajou com Tatum Kanara, mas não conseguiu encontrar nada. Mas em algum momento, as coisas começaram a ficar um tanto sinistras, cabulosas, bem estranhas, quando vários desses exploradores começaram a desaparecer sem deixar rastros. Em 1980, um americano chamado John Reed fez uma jornada com Tatum Kanara e nunca mais voltou. 3 anos depois, em 1983, Tatunka saiu com o explorador suíço Herbert Weiner, que também não conseguiu voltar, também desapareceu. Mas, infelizmente, 1 ano depois encontraram um crânio que seria dele, em 1984. Estranhamente, o Brugger, o correspondente alemão que contou a história de Akakor para o mundo, ele também acabou perdendo a vida naquele mesmo ano. E o que aconteceu é que ele foi baleado no Rio de Janeiro após fazer uma viagem até o Rio. Agora, se é coincidência ou não, a gente não sabe. Mas não para por aí não. Em 1987, a instrutora de yoga sueca Christine Hauser, ela foi a próxima a desaparecer na selva, também sob a supervisão de Tatum Kanara. E ele frequentemente, ele estava atraindo aí o interesse da polícia ali na região. Mas Tatunka negava ter qualquer coisa a ver com esses desaparecimentos e mortes. E sem nenhuma evidência, pelo menos naquela época, não conseguiram uma evidência que o ligasse firmemente a qualquer desses desaparecimentos ou crime. Tatunka nunca foi oficialmente processado. Então, apesar das suspeitas a respeito dele, até hoje não se tem provas do que realmente aconteceu com essas pessoas. Mas sendo ele responsável ou não por esses desaparecimentos, a história desse cara começou a ser desvendada a partir de 1990. Inclusive, em 1990, teve uma matéria no Fantástico a respeito de Akakor e a respeito desse homem misterioso. Para a polícia alemã, Tatum Kanara não passa de um fora da lei fugido da justiça da Alemanha. E foi em 1990 quando o aventureiro alemão Rudiger e o diretor de cinema Wolfgang Brugge
se dirigiram àquela região ali para encontrar o enigmático guia. E eles foram ali com o intuito de criar um documentário chamado Os Mistérios de Tatum Canara. A tripulação, durante essa pesquisa, acabou descobrindo que esse homem, que se autodenominava Tatum Canara, era na verdade um alemão chamado Günter Hauck, que havia fugido para o Brasil em 1967 para escapar de uma pensão alimentícia que ele devia. A ex-mulher de Hauck, do Tatum Canara, ela foi contatada e confirmou que Tatum Canara era ele. E toda essa história aí parecia ter sido exposta como uma grande e total fraude. Então, Tatum Canara teria criado toda essa história para enganar turistas e aventureiros que ele levaria em expedições ali que, convenientemente, sempre teriam de voltar por um outro motivo e nunca encontraria o lugar. E em alguns casos, levando até a morte e desaparecimentos de algumas dessas pessoas. Depois dessa descoberta a respeito dele, eles foram lá e confrontaram Tatum Canara com essas informações. Surpreendentemente, mesmo sendo confrontado com isso, Tatum Canara afirmou que não era Hauck, negou as acusações contra ele e insistiu que toda a sua história era completamente verdade. Apesar do fato de Tatum Canara ter sido exposto como uma fraude lá atrás, muitos não se deram por convencido. Da mesma forma, a história passou a servir de inspiração para vários livros, para vários contos. E se você não sabe, essa história de Yakakor foi a base que inspirou o filme de Indiana Jones, O Reino da Caveira de Cristal. A história de Yakakor é muito mais complexa e carrega muitos detalhes e chama a atenção de muitas pessoas até hoje. É interessante que, até o presente momento, Tatum Canara afirma que tudo o que ele disse é real. Seja qual for o caso, a Amazônia por si só carrega muitos mistérios, lendas e perigos para aqueles que ousam se arriscar na mata. Mas será verdade a história de Yakakor? E sobre as pessoas desaparecidas? Elas teriam encontrado a cidade e ficaram por lá e não quiseram mais voltar? Ou foram silenciadas para que o mistério simplesmente continuasse? Ainda mais naquela época onde não se havia internet e informação como se tem hoje. O que você acha disso? Esse é o canal Será Verdade. Vou pedir para você se inscrever aí, dá um confere nos vídeos passados também. Espero você no próximo vídeo. Até a próxima.